Olá meninos e meninas, moços e moças, senhoras e senhores, eu sou o professor Tiago de Sá, será um prazer acompanhá-los na resolução dessa questão. O texto dessa questão tem o título de As Línguas Silenciadas do Brasil. Meus queridos, eu gostaria de dividir esse texto com vocês, eu gostaria de lê-lo. Apesar do meu indígena não estar muito bem apurado para alguns termos, mas eu gostaria de ler junto com vocês. E diz o seguinte, olha só. Para aprender a língua de seu povo, o professor Tixaua Pataxó, de 29 anos, precisou estudar os fatores que por diversas vezes quase provocaram a extinção da língua Patixoã. Mergulhou na história do Brasil e descobriu fatos violentos que dispersaram os pataxós, forçados a abandonar a própria língua para escapar de perseguição. Os pataxós se espalharam principalmente depois do fogo de 1951. Queimaram tudo e expulsaram a gente das nossas terras. Isso constrange o nosso povo até hoje, conta Tixaua, estudante da Universidade Federal de Minas Gerais e professor na aldeia Barra Velha, região de Porto Seguro, na Bahia. Mais de 4 décadas depois, membros da etnia retornaram ao antigo local e iniciaram um movimento de recuperação da língua Patixoã. Os filhos de Sameari Pataxó já são fluentes e ela, que se mudou quando já era adulta para a aldeia, tenta aprender um pouco com eles. É a nossa identidade. Você diz quem você é por meio da sua língua, afirma a professora de ensino fundamental sobre a importância de restaurar a língua dos pataxós. O Patixoã está entre as línguas indígenas faladas no Brasil. O IBGE estimou 274 línguas no último censo. A publicação Povos Indígenas no Brasil, 2011-2016, do Instituto Socioambiental, calcula 160. Antes da chegada dos portugueses, elas totalizavam mais de 1000. Olha só, que texto interessante para a gente refletir sobre as alterações que a língua sofre com o passar do tempo. Nós sabemos que devido ao contato social, as línguas podem se transformar, nós podemos perder palavras, nós podemos criar palavras, nós podemos aglutinar palavras, de acordo também com as variações linguísticas de sociedades, de regiões, de grupos, né? A língua pode se transformar e ter características particulares. Mas aqui nós vemos um fator triste, que a língua desse povo indígena foi transformada foi apagada devido à perseguição. E quando nós temos esse dado final, que é muito preocupante, nós temos 270, 160, mas antes dos portugueses chegarem, nós tínhamos 1000 línguas, né? 1000 características aí, reproduções linguísticas sociais dos indígenas. Então, olha só como a língua foi aí sendo transformada e mutilada devido a processos sociais de supremacia. Isso é um perigo, isso é um risco. Nós não podemos deixar a cultura dos povos nativos se perder. Isso também é uma obrigação nossa, enquanto brasileiros, valorizar a cultura dos povos nativos dentro da nossa sociedade e fazer sempre que possível lembrar da sua permanência, da sua resistência, das suas lutas e da sua cultura. Tendo dito isso, vamos lá para o nosso enunciado, que diz o seguinte, olha só. O movimento de recuperação da língua Patixoã assume um caráter identitário, peculiar na medida em que, e aí eu vou direto para vocês com a alternativa correta, que é a alternativa B, na medida em que conjuga o ato de resistência étnica à preservação da memória cultural, o retorno desse povo ao seu local de origem, a valorização, as falas apresentadas aqui conjugam para nós, sim, esse ato de resistência étnica, que nós também, enquanto indivíduos dentro da nossa nação, podemos conjugar e ajudar
reforçando essa resistência, sendo uma voz ativa e que valoriza a cultura dos nossos povos nativos. Dessa forma, meus queridos e minhas queridas, em caso de dúvida, você pode voltar o vídeo para o começo. Se a dúvida persistir, aprofunde seus estudos, mas não deixe de dar uma lida sobre as culturas dos nossos povos nativos aqui, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até breve.